Esse vídeo é um oferecimento da New Pop Editora, a editora que fala a sua língua. Falem, mestres, tudo bom? Thunder Vampiro aqui! Tá, eu sei, não parece bem um vampiro, mas é o que tem pra hoje. E hoje vocês vão conhecer o mundo da noite dos vampiros dos animes. E para falar desses vampiros, nós vamos aos critérios. O nosso maior critério vai ser quanto eles parecem os vampiros de verdade das sombras. E quanto mais eles representarem o Senhor das Trevas, melhor vai ser a colocação deles. O roteiro da vez foi feito pelo Uric, então créditos a ele. Que queime no inferno pra fazer eu passar essa vergonha aqui. Então dê o seu like, se inscreva, compartilhe o poder das trevas. Então vamos lá. Em 10º lugar, se você acha que histórias do gênero shoujo são todas floridas, românticas e melosas, você está bem enganado, pois Vampire Knight existe para te provar o contrário. É uma escola frequentada por vampiros e humanos chamadas de Academia Cross. Yuki é a filha adotiva do diretor e faz parte do comitê disciplinar e seu dever é proteger os segredos que envolvem as turmas das classes noturnas. Apesar de ter perdido as suas memórias após ser atacada por um vampiro um certo tempo atrás, ela ainda guarda dentro de si uma poderosa e pura linhagem de sangue vampírico. Ela é capaz de se regenerar de qualquer ferimento que não seja direto em seu coração, sendo basicamente imortal. Ela também usa telecinese, asas que podem voar, poder de interferir nas memórias dos humanos apenas com um toque, curar alucinações e também ter armas anti-vampiros, como por exemplo o seu cajado de Artemis, que tem o formato de uma foice e é chamado de cajado, mas enfim. Uma arma que consegue ferir vampiros e demônios com apenas um leve toque. Mesmo com todos seus poderes, Yuki, assim como todos os vampiros da série, tem uma visão mais cool, se afastando quase que por completamente do vampiro raiz, do vampiro de várzea, do vampiro moleque. Afinal, nos contos clássicos, os poderes e o próprio vampirismo são geralmente tratados como maldições. Acontece que em algumas obras modernas isso acabou virando apenas um drama de vampiro adolescente. Por isso ela e todos os vampiros daqui ficam em 10º lugar. Em 9º lugar, sim, vampiros e safadeza andam muito juntos, acreditem. Principalmente em Rosario to Vampire. Tsukune é um garoto normal que vai parar em uma academia para yokais. Uma escola que é frequentada apenas por monstros. Antes de ralar perto daquele lugar, ele conhece a Moka, que se transforma em uma vampira se o rosário do seu peito for removido. Sim, pode não parecer, mas a Moka é uma excelente vampira de verdade. Em sua forma normal, ela é a princesinha moe que todo mundo morre de amores. Mas por dentro, ela é o capeta, quase que literalmente. Essa forma externa dela funciona como uma autoproteção, para que um dia ela possa encontrar alguém que possa amá-la de verdade. O que acaba sendo bem recorrente nas antigas histórias e contos sobre vampiras que buscam não revelar as suas verdadeiras identidades. E falando em identidade, a real face da Moka é alguém arrogante, olhando todos por cima, quebrando o pau com qualquer um que chega perto do Tsukine, podendo fazer literalmente carne moída com quem tratar ele mal. Sobre o motivo de selar essa Moka interna, seria por conta do sangue do seu primeiro ancestral, que está diretamente ligado aos poderes de Alucard, e só podem ser removidos apenas pela pessoa que realmente a ama, que também acaba fazendo um paralelo legal com algumas histórias mais romantizadas de vampiros clássicos. Em 8º lugar, eu sou um Kruznik, um vampiro que bebe sangue de vampiros. Ninguém que fala assim estaria fora do top, e com vocês, Abel de Trinity Blood. Em um futuro distante, onde a destruição foi trazida pelo Armagedon, existe um vampiro com mais de 1000 anos de vida que presenciou todos os horrores possíveis e impossíveis e cometeu inúmeras atrocidades. Seu nome é Abel Night Road, e agora ele busca pagar por todos os seus pecados e arrependimentos, se tornando um padre católico que protege a raça humana? Pera aí, um padre vampiro? Sim, calma lá, tem uma explicação pra isso. Já começa que Trinity Blood é uma obra baseada nos contos de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, vindo diretamente da Bíblia. Por mais que no grande livro sagrado, que eu não posso fazer nenhuma piada com ele, não fale exatamente de vampiros como nos clássicos dos contos modernos. Aqui eles são tratados paralelamente como demônios, seres do mal e tudo mais. E com essa premissa seguimos aqui. Na obra, uma mistura desses dois mundos são feitas representadas tanto pelos poderes quanto pela construção do mundo.
Aqui existem vampiros modificados conhecidos como Krusnik. A Belle é um deles e suas habilidades consistem em usar asas angelicais, transmutar o seu sangue em armas e muitas vezes possuem poderes psicocinéticos. O que dá ao Abel uma verossimilhança maior com os vampiros é o que a obra faz um paralelo sobre como esse poder é tratado como uma espécie de karma, uma maldição que assombra a vida do Abel, mostrando que viver muito pode ser muito pior do que parece, e claro também uma constante luta interna para manter a sua humanidade. Em sétimo lugar, para vocês, meus queridos feiticeiros de LoL, temos a Mina de Dancing the Vampire Bound. Mina Tepes passou milênios escondendo a existência de sua raça e agora deseja tornar ela pública de maneira mais ignorante possível, usando a riqueza da linha de sua família para pagar toda a dívida nacional bruta do Japão, e ganhando assim autoridade para criar um distrito especial, que se tornará o futuro paraíso para os vampiros do mundo todo. Na véspera da conferência, facções rivais estão planejando assassinar a Mina, e a história anda a partir disso. O nome Mina, seus cabelos é da hora, é derivado da história de Vlad III, ou Vlad o Empalador, ou até mesmo o próprio Drácula. Tepes é uma palavra romena para empalador, e Mina é o nome da mulher Mina Harker, que Drácula procurou ter como a sua noiva no livro original. Existe também uma teoria que Mina, além de tudo, é uma metáfora para a mulher moderna. Maior poder de compra, maior influência independente econômica, maior poder político e maior consciência de sua própria sexualidade. O que esse anime não tem de roteiro, ele tem de referência, oh nós! Essa vampira Loli, além de tudo, consegue ser a rainha dos vampiros, o símbolo mais poderoso e representativo de sua espécie, zelando pelos seus semelhantes e mantendo toda a estrutura da raça de pé. Claro que para a coleção dos seus poderes, ela tem uma força interna absurda, conseguindo até se transformar em uma forma demoníaca. Caso o anime fosse um pouco melhor de representar toda a complexidade e a grandiosidade dela, ela com certeza estaria um pouquinho mais alto em nosso top. Em sexto lugar, ela não está em sexto, mas tem um monte de personagem aqui que com certeza está. Porque eu estou falando da Shinobu de Monogatari Series. Inocente, frágil, delicada e comedora de donuts, essa pequena garota responde pelo nome de Shinobu. Na realidade, ela é a lendária vampira de uma linhagem real. O seu nome é Killshot Acerola Onion Heart Underblade Sonin Blade. Uma de suas principais características é a sua beleza surreal. Qualquer um que vê-la pela primeira vez fica chocado. Isso nunca de fato fez ela ficar feliz. Por isso ela pediu para uma bruxa fazer uma maldição para trazer desespero para todos que se aproximassem dela. Mas eu não vou dar mais spoilers. Seus poderes vão de características super-humanas até manipulação de matéria. Ela manipula o tempo, a energia, as sombras e até mesmo a alma. Por conta de sua extrema capacidade de regeneração, é praticamente impossível dela ser morta. Sua força é tão grande que ela pode viajar do Japão para a Antártica com apenas um salto. Além também de ter a poderosa espada Kokoro Watari, capaz de destruir qualquer tipo de yokai ou monstro, mas isso não tem nada a ver com o vampiro, né? Na verdade, se fosse mencionar toda a capacidade de Killshot em Sonin Blade Fane, teria um vídeo de horas de duração. No universo de Monogatari, ela é literalmente a maior lenda viva e a vampira mais poderosa que existe. Em quinto lugar, eu e todos os fãs do Naso nos recusamos a aceitar isso como um anime. Mas com vocês, Arcoade de Tsukihime. Conhecida como a Princesa Lunar, Arcoade é a princesa branca dos verdadeiros ancestrais. Os verdadeiros ancestrais eram uma raça de seres copiados do Type Moon, o ser lendário da Lua, também conhecido como Carmesim da Lua, ou Crimson Moon. Isso pode ser uma referência com o nome da empresa? Talvez, quem sabe, né? Apesar de ser uma lendária vampira, Arcoade faz tudo para não beber sangue alheio, principalmente do protagonista da série, o Shiki, pois ela não deseja se tornar um monstro que se alimenta de seres humanos. Mas por conta de seus impulsos vampíricos, ela acaba cedendo algumas vezes. E conselho de brother, eu acho que vocês não vão querer ver o seu modo Berserk, não é gatito? Sabemos que os vampiros muitas vezes costumam se adaptar à atual era que vivem, porém no caso de Arcoade, as coisas são um pouquinho diferentes. Mesmo possuindo mais de 800 anos de vida, ela ainda não entende a maioria das normas sociais humanas, o que faz ela ter uma imagem mais pura e inocente, tanto refletindo em aparência quanto em personalidade. Isso acontece por conta que ela passa quase toda a parte do tempo dormindo, já que os verdadeiros ancestrais não tiveram um motivo para criar ela, além de servir como apenas uma ferramenta de batalha, fazendo essa situação que ela vive ser algo bem parecido com vampiros de verdade.
Seus poderes e a forma que funcionam também são muito emblemáticos, tendo mais poderes à noite e com ápice em noite de lua cheia, sua regeneração que permite até mesmo ela se recuperar mesmo após ter sido cortada em pedacinhos, e claro, o bom controle mental de sempre. E por fim, uma característica recorrente nos vampiros populares é a sedução, tornando Arcade uma das 3 personagens mais poderosas dentro do universo do Nasuverse, excluindo todos os servos da série Fate, mas enfim. Em quarto lugar, saia desse corpo que não lhe pertence. Ok, sem trocadilhos. Com vocês, Saya de Blood Plus. Saya é uma estudante aparentemente normal, mas assim que a sua escola é atacada por monstros malignos, ela começa a se lembrar da sua real identidade. Ela é uma das mais poderosas vampiras originais desse mundo. Em Blood Plus existem as criaturas da noite vampiros originais. Saya é uma vampira original e também uma das mais fortes. Mesmo que ela tenha perdido as suas memórias, ela manteve seus poderes. Além também de ter as típicas capacidades vampíricas que conhecemos, como super força, regeneração, agilidade, telepatia, velocidade, esses bagulho todo aí. Ela também pode se transformar em um modo chamado de Chiroptera, onde seus olhos ficam mais estreitos e brilham em vermelho, seus lábios ficam mais escuros, suas pupilas se transformam em fendas e suas unhas ficam longas e afiadas. E tem um outro famoso e poderoso vampiro dos contos ocidentais que também possuem essa forma. E ele não é nada mais, nada menos que o próprio Conde Drácula. Ela também tem uma katana especial que consegue matar vampiros com sangue, mas enfim, isso daí não é uma característica muito vampírica. Até porque o Conde Drácula não saía da tumba com uma katana na mão, né? Mas enfim. Uma coisa legal da Saya é que ela também tem o poder de transformar os outros em vampiros. Mas os vampiros que ela transforma não conseguem passar o seu vampirismo. Isso dando alguns pontinhos a mais pra ela também. Em terceiro lugar, eu não vou falar que esse anime é chique. Não, eu não vou falar. Olha, vamos lá. Eu vou dar sinopse um pouquinho diferente agora, ó. Imagina o seguinte. Senta que lá vem a história. Uma nova família se muda para sua pequena cidade. Eles parecem ser uma família normal, com uma jovem filha. No entanto, você mal vê a menina e sua mãe que só saem de noite. Aldeias próximas começam a ter surtos de uma doença misteriosa. O seu filho também acaba contraindo essa doença. Dias depois, você vai para o funeral enterrá-lo. Mais tarde naquela semana, você ouve batidas em sua porta. Seu filho voltou. Você o abraça, enquanto ele afunda levemente as suas presas em sua carne. Eu acredito que a morte é igualmente terrível para todos. Essa é uma das frases de Tsunako Kirishiki, de Shiki, que traduzindo seria algo como cadáver demônio. Ela é uma jovem garota misteriosa que ama ler livros antigos. Apesar de parecer ter uma personalidade infantil, ela na verdade é a líder dos Shikis, que por trás dos panos está sempre conduzindo as melhores formas de manter a existência dos seus familiares vampiros. Diferente de Mina do 7º lugar, Tsunako exalta o argumento de que vampiros e humanos não podem coexistir, já que para vampiros sobreviverem eles necessitam de sangue de humanos. Ou seja, na teoria eles estão acima na cadeia alimentar. Mas vampiros não procuram o caos e a destruição e a desordem, matar todo mundo e tudo mais. Não é nada disso. Eles apenas querem sobreviver. E é exatamente isso que a Tsunako prega em sua ideologia. Em Shiki, os humanos da aldeia rapidamente assumem que os vampiros são monstros e querem matar todo mundo. Mas na verdade, quem será que são os verdadeiros monstros dessa história? No final das contas, os vampiros apenas precisam se alimentar, mantendo isso em equilíbrio, porque se eles destruírem a humanidade, eles não têm mais como se alimentarem. Meio óbvio, né? Tsunako foi amaldiçoada após a sua morte e não teve culpa alguma por isso. Então realmente seria certo julgar os vampiros porque eles querem se alimentar? Porque eles são monstros? Tá aí uma boa reflexão que o Shiki faz. Outra coisa, Tsunako é a personificação da eterna juventude da raça dos vampiros. Uma vez que um vampiro nasce, eles são amaldiçoados para andar nas sombras do mundo pela eternidade. Em segundo lugar, pera, isso não é um anime. Mas ok, a gente aceita Touhou porque ele tem uma forte conexão com o mundo dos animes, certo? E a gente pode usar de desculpa que ele teve 3 adaptações para animes? Sim, em segundo lugar vai ter Touhou. Certo, dito isso com vocês, Emilia Scarlet. E não, Subaru, tira seu cavalinho da chuva, ela não é a mistura da waifu que você ama com a waifu que você deixou na friendzone. Parece que será uma longa noite.
Palavras ditas pela vampira da mansão do Demônio Escarlate. Além de possuir poderes mágicos assustadores, ela tem uma reputação a manter, sendo conhecida em Gensokyo como a perigosa Scarlet Devil, Rainha da Noite Escarlate que deu início a todo o caos durante o incidente em... The Embodiment of Scarlet Devil, o sexto jogo da saga de Touhou. Assim como todos os vampiros, ela tem uma alta sensibilidade à luz do sol e vive trancada uma boa parte do tempo em sua mansão durante o dia e sai apenas durante a noite. Mesmo que ela tenha apetite em consumir sangue humano, ela consegue moderar fazendo com que nenhuma de suas vítimas morram. Bom, isso depois de um incidente ser resolvido. Pois antes, a Remília era um verdadeiro demônio que andava espalhando os caos e a destruição pelo mundo. Sabemos que nessa famosa obra de um homem só, todos os seres folclóricos e yokais, tanto de contos ocidentais quanto orientais, estão presentes aqui. E a Remília nada mais é do que a personificação de uma descendente direta de Vlad Tepes, ou Vlad o Empalador, como eu já tinha falado em algumas posições atrás. Mas como todos estão carecas de saber, no meu caso, cabeludo, todos os personagens de Touhou são absolutamente poderosos. Isso não exclui a Remília! E o Subaru vai me bater se eu continuar falando o nome dela, mas enfim. Além de suas habilidades vampíricas tradicionais, ela também tem uma capacidade de manipular o destino, além também de ter em suas mãos a lança Gungnir, famosa lança dos contos folclóricos capaz de atingir o inimigo independente de onde ele esteja. Em sua lista de habilidades também temos versões mais contemporâneas de vampirismo, como a manipulação de demônios, se transformar em Mogerso e, claro, imortalidade. Sim, Mogerso. Mas também mantendo toda a sua pose e charme, tomando um chá no imenso jardim durante a noite de lua cheia. Uma verdadeira princesa de sangue puro que possui uma elegância tão grande quanto o seu poder destrutivo. E também sendo uma das melhores representações vampíricas desde as eras clássicas. Em primeiro lugar, claro, o vampirão que só usa cartão de crédito, e eu não vou explicar essa piada. Com vocês, Alucard de Hellsing. Se a Remília é a princesa dos vampiros, Alucard com certeza é o rei da porra toda. Às vezes os seres humanos precisam de uma ajuda com as criaturas da noite. Quando isso acontece, o governo britânico chama a organização Hellsing, que em troca envia sua arma secreta, um vampiro. Ou melhor dizendo, o vampiro. Eles enviam Alucard, uma criatura da lenda, que está sob contrato de Integra Hellsing, a líder da organização Hellsing. Alucard é o Conde Drácula, o próprio Vlad III, o rei pós-vida, o maior monstro da noite que a história já conheceu, a mais poderosa entidade, o exemplo principal de como um vampiro deve ser retratado em animes, filmes, mangás e livros. E chega de babar o ovo dele, né? Alucard não é o vampiro mais velho, mas de longe é o mais poderoso. Ao longo dos seus 581 anos de vida, passou por muitos e muitos nomes. Ele é imortal, invulnerável, intangível, onipresente, onipotente, onisciente, e não pode ser morto apenas que ele mesmo queira. Ele luta com uma ferocidade da forma mais cruel possível, raramente atirando para matar antes que seu alvo tenha sido completamente torturado e humilhado. No entanto, ele parece ter uma pequena parte humana dentro de si, já que ele é capaz até de derramar lágrimas. Ele é capaz até de mudar o seu próprio gênero. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alucard assumiu a forma de uma menina conhecida como Girlcard, durante a sua chegada em Varsóvia. Contextualizando um pouquinho mais o Conde Drácula, ou como é conhecido historicamente como Vlad Tepes, ele foi responsável pela morte entre 40 mil e 100 mil de seus inimigos, e vários vilões de seu próprio país durante o reinado da sua monarquia da Valáquia. E a sua forma mais conhecida de execução era o empalamento, e tudo isso se reflete muito bem na personalidade do Alucard. Os vampiros são de longe as criaturas mais poderosas da noite. Ao longo da mitologia, eles usavam vários métodos de controlar o seu rebanho humano, mesmo empregando o uso de lobisomens para guardar as suas câmeras durante a luz do dia. Na cultura otaku, o verdadeiro poder de um vampiro pode ser refletido muito melhor do que em qualquer filme, pois com os animes e jogos, os vampiros têm uma liberdade que só é limitada pela imaginação, ou talvez pelos próprios livros que deram origem às suas histórias. Por fim, a única característica vampírica que Alucard não tem ou não demonstra é ter o seu poder como uma espécie de karma, uma maldição. Mas se abrimos para a interpretação, acho que isso também não faz muita diferença, porque se seus poderes fossem exatamente isso, ao passar do tempo essa dor e sofrimento e tudo mais pode ter virado um sentimento sádico e benéfico. Por fim, o Alucard fica em nosso primeiro lugar dos vampirões do mundo dos animes.
E agora eu quero saber de vocês, mestres, quais outros vampiros que vocês conhecem, deixa aqui nos comentários. E agora eu vou indo nessa, então bom anime e até o próximo vídeo.